da moda agora, justiça tributária. O imposto de renda, ele surgiu no mundo para financiar guerras, mas a única guerra que o imposto de renda financia hoje é a guerra do Estado, que gasta muito contra o próprio cidadão contribuinte. Por isso que eu apresentei um projeto de lei que aí sim faz justiça com todo mundo, para extinguir o imposto de renda no Brasil, porque nós somos tributados na renda, no consumo, na propriedade e em tudo. Então é importante frisar aqui que corrigir a tabela é necessário, mas vender isso como presente é enganar a população. Não há presente quando o Estado apenas devolve parte do que tirou pelo imposto inflacionário, continua gastando mais do que arrecada, desvaloriza a moeda e ao mesmo tempo cria novos tributos para manter a própria máquina. Ou seja, o presentinho... Como orienta a oposição? Senhor presidente, depois que o PT e o governo Lula aumentou e criou... Não deixar a Júlia Zanata acabar de falar, mas o que ela tá falando ali é coerente, é sábio e precisa ser feito. Essa notícia também aqui, ó, é que tá explodindo. Você ficou sabendo que o Tagliaferro foi levado para a delegacia, né? Continuo denunciando, eu continuo fazendo as coisas. Eu já enviei tudo que eu precisava, inclusive para os Estados Unidos. Tá um pouco em sigilo ainda, não posso falar para quem, quando, como foi feito isso. Mas o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Eu só continuo relembrando o próprio Moraes e o próprio povo brasileiro de que existem mais coisas. Mas assim, com relação à minha vida... nada, eu só não vou poder, por exemplo, sem avisar a corte, de ir para um outro município, de ir para outro lugar, mas onde eu tô, eu tenho tudo que eu preciso. Para mim não muda nada. Nesse sentido, Tagliaferro, todo mundo tem muita preocupação, e a gente vai abordar isso num determinado momento, com os, sei lá quantos gigabytes do Glenn Greenwald. Essas cópias desses documentos, existem pessoas que têm cópias disso, para caso aconteça alguma coisa com você, essas pessoas possam entregar esses documentos? Sim, eu sou um cara bem precavido, né? Então eu já deixei com quem 2, 3 pessoas têm as cópias disso e elas estão autorizadas, e caso me aconteça alguma coisa, continuar divulgando, continuar fazendo o trabalho que eu iniciei. Não vai parar, Figueiredo, não vai parar. Nem me matando, ele vai conseguir me parar. Ou seja, viu? Tá dado o recado. Se matar o Tagliaferro, já tem pessoas que vão continuar soltando tudo que ele tem para poder soltar no ventilador. Ninguém esperava por isso. Informações chocantes acabam de vir à tona e revelam um plano que pegou toda a direita de surpresa. Vocês não vão acreditar no que aconteceu com o Bolsonaro. O que foi revelado agora mostra até onde o sistema é capaz de ir. Fique comigo até o fim que eu quero mostrar tudo o que está acontecendo, mas antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom ter você por aqui. Antes, peço para você deixar aqui embaixo o seu like. Depois que você assistir esse vídeo, também deixar aqui embaixo o seu comentário. É muito importante, tá bom? E também me ajude a mandar esse vídeo para mais pessoas. É muito importante o seu compartilhamento. Manda aí no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, onde você puder, porque é muito importante, tá bom? Prestem atenção no que tá acontecendo. É muito importante que vocês assistam isso aqui, olha aí. O pedido de extradição foi vazado com a assinatura dele no dia 14 de agosto. Agora, me parece que a questão fechada dentro da oposição é chia ou nada. Isso é fundamental. Chiquini, mas quando você fala desse jeito, a questão de não ter prova, que isso aqui me preocupa muito, eu tenho certeza que quem está assistindo também, nós podemos chegar à conclusão de dizer então que o presidente Bolsonaro está sequestrado? Certamente. O presidente Bolsonaro tomou um golpe, Ricardo. O presidente Bolsonaro tomou um golpe do Estado. O Estado deu um golpe na direita. Para que tudo continue caminhando bem, é necessário, eu sempre digo, nós somos aqui a artilharia. Nós somos a artilharia. Nós fazemos a nossa parte. Então, é importante que quem está na infantaria precise continuar fazendo a sua parte para que a gente ganhe e ocupe o território inimigo. E, de vez em quando, a gente vê que tem gente dentro da infantaria fazendo cagada. E por isso que eu fiz questão de destacar ontem, no post do X, um acordo de bastidores que estava sendo proposto, que chegou até Eduardo Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, eu e Eduardo Bolsonaro e a mim. E o Eduardo, inclusive, gravou logo em seguida um vídeo e os dois viralizaram, né? Quando eu vi o post, tinha tido centenas de milhares de visualizações. E o que eu dizia
o que eu trazia ao público era justamente a mais nova estratégia genial que estava sendo proposta a setores do bolsonarismo, que seria votar favoravelmente ao projeto da dosimetria do Paulinho da Força e apresentar junto um destaque com a ideia da anistia que nós queríamos, ampla, geral e restrita. Para quem não conhece, isso é realmente uma coisa meio chatinha, é o funcionamento da Câmara. Eu vou explicar para vocês. Esse negócio de destaque, o destaque ele é um instrumento regimental que se usa para modificar, para suprimir ou para acrescentar trechos a um projeto de lei. Então, você tem um projeto de lei principal e junto você vira e fala assim, não, além disso nós queremos acrescentar e votar estas mudanças, ou retirando um trecho do projeto, ou modificando um trecho, ou acrescentando um texto, etc, etc. Esse é o destaque. E a ideia, então, era aprova a dosimetria e acrescenta-se destaque. Poxa, que grande ideia, né? Parece uma ideia maravilhosa, né? Spoiler. Não, é uma ideia de merda. E aqui a gente tem a divisão de dois grupos. Tem os meio tapados, que não entenderam o que estava acontecendo e as suas consequências óbvias, e os espertos que sabiam exatamente onde isso ia dar. Por quê? Na prática, o PL não tem voto para aprovar o destaque. E mesmo que tivesse, mesmo que o PL conseguisse os votos, o Lula eventualmente vetaria esse destaque. E o que sobraria no fim? Exatamente o projeto da dosimetria do Paulinho, limpinho, do jeito que o Alexandre quer, do jeito que o establishment quer. Só que o pior, sobra o projeto limpinho com a pressão política interna e internacional esvaziada. Porque toda essa manobra, ela está sendo feita justamente porque o sistema sentiu. E eles estão buscando uma forma de baixar a pressão enquanto eles ficam livres para fazerem os seus acordos de poder. E isso com a chancela de parte até do bolsonarismo, que poderia posar de fiel e dizer à sua base, olha, nós tentamos, mas perdemos. Então o famoso somebody love no eleitor. E por que eles precisam dar esse somebody love? Por que precisa essa desculpa? Porque eles sabem, como mostrou, aliás, uma enquete que eu fiz no X, e fiz aqui no Paulo Figueiredo Show também, que 90% da base de eleitores deles, são vocês que nos assistem, é contra a dosimetria. Vocês, em sua maioria, e podem dizer se eu estou aqui no chat, concordam ou não, preferem nada à dosimetria. Se for dosimetria ou nada, o que vocês preferem? Dosimetria ou nada? Vocês podem responder aqui no chat. De um modo geral, as pessoas preferem nada e que a gente continue lutando pela anistia ampla, geral e restrita o tempo que for necessário. E por isso, eu tenho deixado um recado claro. Todas as estratégias de bastidores desse tipo contra a anistia que chegarem aos meus ouvidos, e chegarão, serão expostas publicamente. Se você é um verme ou um homem sem espinha dorsal, o público precisa saber. Não importa a sua posição. Você pode ser o presidente ou pode ser o deputado menos importante. Você será exposto. Eu não tenho compromisso com absolutamente ninguém, exceto com a verdade e com a libertação do Brasil. E eu acredito que o que liberta, o presidente Bolsonaro falava isso sempre, né? Citava o Evangelho de São João dizendo: conheça a verdade e ela vos libertará, né? Então, a verdade liberta. Podem tirar o cavalinho da chuva. Podem tirar o cavalinho da chuva. Da minha parte e da parte do Eduardo Bolsonaro, não há cenário algum, sem anistia, que a pressão baixe. A pressão vai continuar. E eu fiquei impressionado, porque no final, depois, mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas visualizaram o meu texto e o vídeo do Eduardo sobre isso. E graças a vocês, eu tenho que dizer hoje, a atualização para vocês, é que essa ideia foi jogada para debaixo do tapete. A gente acende a luz e sempre as baratas
e os ratos se escondem. Isso porque a resposta que eu tive hoje é de que a estratégia de fato foi enterrada, e eu posso dizer aqui no Paulo Figueiredo Show que me parece que nós temos a questão fechada da oposição de que é ou anistia ou nada. Isso que vocês estão pedindo aqui no chat. Agora, me parece que a questão fechada dentro da oposição é anistia ou nada. Isso é fundamental. Porque nós temos que nos unir em defesa do que nós queremos. Vocês sabem que tem uma discussão agora engraçada, que é o medo de que o governo vote em favor da dosimetria com o Centrão e aprove o PL? Imagina, o governo Lula, o Lindbergh, ou não, viva a dosimetria, já pensou? Se fizerem isso, ótimo. Porque se acontecer, a gente recebe a dosimetria e a população, a oposição, vai continuar lutando pela anistia ampla, geral e restrita, dizendo que esse projeto da dosimetria é um projeto da esquerda e que vocês podem enfiar onde vocês acharem adequado. E a pressão externa vai continuar a acontecer na medida em que a única solução possível, todos já sabem qual é. Então eu repito, é anistia ou nada. Se você concorda com essa visão, se você concorda com esse tipo de jornalismo, eu quero falar sobre Ciro Nogueira, sobre Tarcísio, sobre processo meu com o Eduardo Bolsonaro, mas antes eu quero fazer um apelo a você. Se você concorda com essa visão, você pode apoiar as pessoas que têm esse tipo de visão e que são honestas com você. Porque o que nós fizemos ontem foi expor a população, e estamos fazendo aqui hoje, é expor a vocês o que é decidido pelos caciques junto com o Centrão, com não sei quem, em Brasília. É a exposição a vocês dos fatos. E a exposição da verdade destruiu esse acordo. E essa é a capacidade que tem o bom jornalismo. De pessoas convictas dos seus valores, dos seus princípios, e que tem uma visão clara para o Brasil. A minha visão clara para o Brasil não é redução de pena. Escuta isso aqui e me fala se isso é normal. Eduardo Tagliaferro era um dos braços direitos do Alexandre de Moraes no sistema, na indústria de repressão e de censura, principalmente durante o período eleitoral. Eduardo Tagliaferro apresentou ao longo dos últimos meses uma enxurrada de provas inquestionáveis mostrando como esse sistema agia de forma ilegal. As certidões positivas e negativas para prender pessoas que estavam acampadas na frente dos quartéis, as decisões sem fundamentos para derrubar perfis de pessoas que apoiavam Bolsonaro, críticos do Lula, críticos da ditadura do judiciário. Ele apresentou conversas, apresentou áudios, documentos, mostrou um documento que foi fabricado de forma retroativa para justificar a busca e apreensão na casa dos maiores empresários do Brasil por conta de um joinha em um grupo do WhatsApp. Ele mostrou, inclusive, na semana passada, numa audiência pública na qual eu presidi na subcomissão de combate à censura, ele apresentou ainda mais provas, mostrando o envolvimento até mesmo de pessoas da Globo. A escandalosa forma como a direita foi censurada, perseguida e presa. Eduardo Tagliaferro era assessor do Alexandre de Moraes, um dos principais nessa indústria da censura. Ele começou a apresentar provas mostrando tudo isso. Teve que fugir do Brasil, porque sabia que ia ser perseguido. Como cidadão italiano, ele foi para a Itália. Da Itália, ele continuou a apresentar as provas e apresentar também a forma como ele estava sendo perseguido. Como o processo contra ele estava sendo movimentado de forma rápida. Na verdade, talvez, o processo mais rápido na história do judiciário brasileiro. Hoje, nós somos surpreendidos com a notícia de que ele foi abordado na casa dele pela polícia italiana, foi detido, levado a uma delegacia. Aparentemente ele não vai ser preso, mas vai sofrer cautelares. Poderá ficar em casa, não poderá sair do seu estado. A esposa não pôde acompanhá-lo. Tudo isso porque o Alexandre de Moraes quer a extradição de Eduardo Tagliaferro. E qual é o crime que Eduardo Tagliaferro cometeu de acordo com o Alexandre de Moraes e a PGR? Ele quebrou o sigilo interno da instituição. Peraí, ele está denunciando um crime.
Quer dizer que uma pessoa que trabalha em alguma das instituições do Brasil, no judiciário, e descobre que alguém está cometendo um crime, ela não pode denunciar, o que também é um crime de prevaricação, porque se ela denunciar, ela estaria cometendo um crime de quebra de sigilo? A situação a qual nós estamos vivendo é muito pior do que você imagina. Um cidadão italiano, morando na Itália há 9 meses, foi detido e poderá ser extraditado para o Brasil porque ele está denunciando crimes. E ele tem prova para mostrar. Ele tem as provas, não é uma pessoa que está fazendo fake news, não. Ele tem provas mostrando tudo que ele está fazendo. Coincidentemente, a última audiência pública que ele participou foi a qual eu presidi aqui na Câmara dos Deputados, na subcomissão de combate à censura, onde ele reforçou e apresentou mais provas. É impressionante como a imprensa não fala nada sobre o relatório forjado, fraudado, para justificar a busca e apreensão. A imprensa não fala nada no Jornal Nacional e na Globo sobre o fato de pessoas da Globo ter contribuído nessas denúncias para derrubar perfis. Ninguém fala nada da criatividade para derrubar a Revista Oeste, ou dos jagunços que queriam que enviasse para os Estados Unidos para sequestrar Alan dos Santos, ou para certidões positivas e negativas que prendiam pessoas porque elas postaram em 2018 algo crítico ao governo Lula. Cara, se isso não é uma ditadura, eu não sei mais o que é. A única coisa que consegue disfarçar essa ditadura que a gente vive é porque a extrema imprensa ainda bate na tecla de que não é. É impressionante o que está acontecendo. Bom, eu acredito que em breve ele estará na sua casa. Pelo que indica, ele poderá continuar usando as redes sociais, mas não poderá sair do seu estado. Ele foi notificado do processo de extradição, poderá fazer a sua defesa. Espero que a justiça na Itália não tenha sido corrompida, destruída, como é a justiça aqui no Brasil. Eduardo Tagliaferro não cometeu crime algum. Crime ele teria cometido se ele ficasse em silêncio ao testemunhar crimes. Isso se chama prevaricação. Ele fez o que qualquer pessoa decente faria. Ele está denunciando, apresentando as provas, pedindo para que seja investigado, mas ao invés de investigarem os crimes que ele denuncia, a justiça brasileira quer prender aquele que denuncia. Nós estamos passando por um período sombrio no nosso país, talvez o mais sombrio de todos. Eu espero que a gente possa vencer no final. Eu tenho fé que a gente vai vencer. Só que o que está acontecendo é simplesmente assustador. Porque é a verdadeira cama de gato que foi armado e estão utilizando do processo penal para punir politicamente Jair Bolsonaro e a direita como um todo, né? Eu defendo ali o Felipe Martins e o Coronel Azevedo, que é um kid preto acusado que iria atentar contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Absurdo. Então, assim, se tua pergunta, existe prova? Zero. 78 terabytes, é o maior processo da história do Brasil. 78 terabytes. 1 bi de página. Não tem a minuta do golpe, Alberto. Entendeu? Ô Chiquini, mas quando você fala desse jeito, a questão de não ter prova, que isso aqui me preocupa muito, eu tenho certeza que quem está assistindo também, nós podemos chegar à conclusão de dizer então que o presidente Bolsonaro está sequestrado? Certamente. Né? Porque é o que você falou, a narrativa está pronta. Não, é televisionado. O presidente Bolsonaro tomou um golpe, cara. O presidente Bolsonaro tomou um golpe do Estado. O Estado deu um golpe na direita. É, porque a gente chega nessa conclusão, né, de que o que vai fazer? Essa é a pergunta que eu queria falar. A gente fica tratando muito do processo de falar, olha, aconteceu isso, e as situações vêm só do Supremo Tribunal Federal. Qual que é a solução, Chiquini, na prática? O que a gente tem que esperar? Porque parece que a justiça não funciona. Vocês entram lá com diversos recursos, manda recurso, pede liminar, entra com cautelar, nada é aceito. Você falou, quando não é televisionado, manda até o advogado calar a boca. Não fala nada. Como que resolve isso, Chiquini? Como que nós vamos sair disso? Olha só. Eduardo, a pergunta que todos no Brasil querem ter, você tem tido um papel preponderante, tem uma jornada muito interessante eu diria quase que bíblica, que de algoz para grande whistleblower, para o grande informante sobre os abusos que acontecem no Alexandre de Moraes. Seus documentos, as suas revelações foram absolutamente fundamentais e cruciais. Eu, pessoalmente, utilizei de muitas delas para tanto a sanção
por lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, quanto também as sanções de cancelamento de visto de várias pessoas do gabinete. Mas então, eu diria que o Brasil passou a ter uma preocupação com a sua figura. Então eu começo esse bate-papo perguntando a você se você está bem. Sim, graças a Deus estou bem. Como eu já venho falado há muito tempo, tudo isso é previsível, eu já esperava, então não foi nenhuma novidade para mim. A gente até fica um pouco ansioso quando chega, no caso aqui, o Carabinieri, mas tudo conduzido na plena calma, na tranquilidade. É previsto, não tem. O rito a gente não consegue escapar. Na verdade, o rito correto da Itália, não o rito virtual, o rito do Alexandre de Moraes, né? Explica pra gente, então, esse rito da tua perspectiva, o que aconteceu, que horas eram aí na Itália, o que você estava fazendo, a polícia bateu na porta, explica pra gente como é que foi essa linha do tempo de acontecimento. Bom, eu estava aqui na minha casa, era por volta de 4 horas da tarde, tocou o interfone, eram 3 carabinieri, né? Carabinieri seria a polícia militar do Brasil, que aqui na Itália é chamada de carabinieri, pedindo para falar comigo, porque eles tinham um ofício para me entregar. Abri a porta, eles subiram, me troquei e falaram que tinha que ser conduzido e com eles na central dos carabinieri para ser notificado de um procedimento vindo do Brasil. Lá eu fui identificado, pediram meus passaportes, tanto brasileiro como italiano, a minha identidade, fui para a delegacia, né? Para a central dos carabinieri, e lá até esse momento, Talhaferro, até esse momento você não sabia se seria preso, se não seria preso, o que aconteceria, ou já sabia? Eles foram cordiais com você? Como é que foi o processo? Não, foram excelentes, foram cordiais, normal na viatura, sem qualquer tipo de constrangimento, como conversando, batendo papo. Falaram para mim que tinha algo do Brasil, que eles também não sabiam, tá? E era o cumprimento de uma decisão da corte de Catanzaro. E falaram que eu voltaria para casa, para eu ficar despreocupado, tudo, que era só para eu ser notificado e mais nada, identificado, na verdade. Inclusive, na própria unidade dos carabinieri, foi assim tratado muito melhor que em diversos locais do próprio Brasil. Então você foi levado, chegou na, digamos assim, uma central do Carabinieri, vou chamar aqui como se fosse um batalhão da PM, chegou lá e quem que te encontrou, o que disse a você? Eu fui já daqui da minha residência acompanhado de 2 carabinieri e o capo que fala, né, que é o chefe deles, seria o chefe da região, né? Chegando lá, eles me levaram para pro primeiro piso lá, passei, aí eu conversei com um outro carabinieri, que é o que faz a identificação civil, né? Foto, documentos, isso foi encaminhado, inclusive, para Roma. Roma tem centraliza esses dados, e depois disso só fui cientificado e pronto, mais nada. Quanto tempo durou o procedimento como um todo? Demorou, Figueiredo, justamente porque o sistema da polícia italiana de identificação estava apresentando diversos problemas. Então, esse procedimento levou mais de 1 hora para ser feito, só a colheita de informações. Mas o ato de notificação foi super rápido. E você teve, durante esse momento, você teve algum medo de ser preso, de ser ali, ter um destino similar ao da Carla Zambelli? No fundo, é impossível dizer que você não fica apreensivo, você fica com medo. Mas eu já estava preparado, Figueiredo. Eu já estou preparado para isso, entendeu? Inclusive me questionaram, por que você entregou os 2 passaportes? Por que você não guardou um para ir para os Estados Unidos? É porque justamente eu estou agindo de boa fé, diferente do cidadão lá que está no Brasil. Eu não tenho o que esconder, eu não estou fazendo nada de errado, entendeu? Então, para mim, foi super tranquilo, super de boa. Fiquei apreensivo, você sempre... todo procedimento novo pra gente deixa a gente um tanto quanto nervoso, mas eles conversaram, riam de boa, chegaram até a me consultar na internet, porque ninguém tinha noção, na verdade na Itália, que muitos não sabem o que está acontecendo. Então eles verificaram na internet, comentaram, olha, tal pessoa que está aqui e tal. A certo ponto até enobreceram a minha pessoa dentro da própria unidade policial. E quando chegou lá, do que eles te informaram especificamente? Eles te deram um documento para ler ou eles te falaram alguma coisa? Na verdade, me informaram que eu tenho uma cautelar, que eu não posso sair do município ao qual eu vivo, totalmente legalizado, não tenho problema nenhum aqui na Itália, vim totalmente legal.
e que na sexta-feira agora ou na segunda eu tenho uma audiência com a corte para explicar, né, para eles me ouvirem, de fato, se o que o Moraes está falando é verdade. Eu estou com os documentos aqui, Moraes pediu, assim que eu falei aquele dia, eu falei no dia 30/7, no programa do Alan, né? No dia 30/7 eu falei ao vivo no programa do Alan, quando foi aplicada a Magnitsky, e no dia posterior, 31/7, Moraes já pediu minha prisão. Só por eu ter falado, comemorado o fato de ele ter sido sancionado pelos Estados Unidos. No dia seguinte ele pediu minha prisão e a minha extradição pela Polícia Federal. Aí no dia 14 ele assinou a extradição, mandou aqui para a Itália. Só que o interessante, né? Ele é um cara perfeito da justiça, né? Eu só fui denunciado 6 ou 7 dias depois. Ou seja, foi pedida a minha prisão, a minha extradição. O documento diz o seguinte, que ele fala, Moraes, porque eu vazei dados sigilosos com o intuito de desestabilizar a República. Só isso, mais nada. E a denúncia só veio 6 ou 7 dias posterior ao pedido de extradição, ou seja, eu não tinha nada, não tinha problema nenhum, nenhuma manifestação da PGR, mas mesmo assim, Moraes pediu para me extraditar, me prender, com o objetivo de me calar, mas já é tarde demais. Você já tinha ciência, eu não me lembro mais, eu até peço perdão, já era público que havia um pedido de prisão contra você? Vazaram na imprensa, né? Moraes, coitado, vazou na imprensa, né? A imprensa tradicional, porque tudo que a gente fala que é verdade e que ele tem praticado, a imprensa tradicional não publica, não. Mas as coisas que o Moraes tem interesse é publicado. Inclusive, o pedido de extradição foi vazado com a assinatura dele no dia 14 de agosto. Então eu já sabia desse procedimento, já sabia que isso tinha acontecido, só estava esperando o momento de ser chamado aqui na Itália. Na verdade, eu não sabia se eu seria preso ou se eu só seria citado. A Itália, de fato, a corte de Catanzaro não acatou a prisão, mas aplicou medidas cautelares. Pessoal, a coisa tá ficando feia e tem mais uma matéria que eu queria mostrar pra vocês. Olhem, presta atenção nisso aqui. Flávio Bolsonaro teve que entrar em cena, gente, pra desmentir uma fake news deslavada da Rede Globo. Prestem atenção no que aconteceu. O colunista Laulo Jardim, do jornal O Globo, publicou um artigo intitulado Flávio e o maluco do meu irmão Eduardo Bolsonaro. Segundo o jornalista, Flávio Bolsonaro tem conversado com políticos do Centrão e, nos últimos dias, pedido votos para o projeto de redução de penas. Abre aspas. Numa dessas conversas, pelo menos, tratou o irmão Eduardo de um modo especial a referir-se a ele, o maluco do meu irmão, fecha aspas. O Flávio é contra a estratégia de Eduardo de ir para tudo ou nada em defesa da anistia ao pai. Flávio não deixou barato e respondeu, gente, isso aqui eles publicaram no Globo. Para todo mundo ver, vocês sabem que, querendo ou não, ainda tem pessoas que assistem a Globo, que leem o jornal Globo. E eles colocam como se o Flávio Bolsonaro tivesse, crucificando seu irmão. Mas olha só o que ele falou de verdade. Prezado Lauro, maluco é quem acredita numa fonte furada dessa. Você é um jornalista de credibilidade e poderia ao menos ter checado comigo. Maluco é quem acha que está tudo normal no Brasil. Maluco é quem não reconhece o que Bolsonaro foi condenado por seus inimigos num verdadeiro tribunal de exceção. Então aqui o Flávio Bolsonaro rasga o verbo, e mostra que não tem nada a ver o que ele falou. E só discorda aqui de ele falar que o cara é um jornalista de credibilidade, Nenhum jornalista da Globo Lixo tem credibilidade. Mas para vocês verem como funcionam as coisas. Eles falam de regulamentação das redes sociais, porque tem fake news, porque não pode criticar o governo, porque não sei o que não pode. Mas aí eles publicam uma fake news e não acontece nada, Não rola nenhum processo lá no STF, ninguém fala da fake news da Globo, é assim que tá funcionando hoje. Bom, quero pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante que você não se cale, que você continue lutando pelo Brasil, tá? Então não se omita. Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião e também me ajude a compartilhar esse vídeo, tá bom? E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aqui temos notícias quentes todos os dias, então é muito importante você se manter informado, tá? Se inscreve aí. Muito obrigado por assistir até aqui, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família e a gente se encontra no próximo vídeo.